Eu vou pedir você para abrir a tua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 16. Uma palavra muito de Deus para compartilhar o teu coração nessa noite. Uma palavra que vai fazer toda a diferença na tua vida, vai trazer prosperidade e longevidade em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Repetindo um versículo só: honra teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ainda quero ler, antes de orar, Efésios capítulo 6, saindo do Velho Testamento, vindo para o Novo. Efésios 6, verso 2, que na verdade é uma repetição, mas para a gente ver, irmãos, está no Velho, está no Novo, está aqui, está agora, e é o princípio da palavra de Deus, precisa ser vivido, obedecido e praticado. Agora Efésios 6, verso 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém e aleluia. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelos meus irmãos aqui, porque nessa noite eu vim te adorar, e tem gente que veio adorar comigo. Eu vim buscar a tua face e a tua presença. Eu não estou aqui para cumprir um ofício pastoral, a agenda da semana, para fazer mais uma reunião, e nem tampouco, Senhor, para simplesmente fazer uma preleção, mas eu estou aqui junto com eles e a turma de casa, todos nós buscando a tua presença e a tua palavra, buscando a tua presença e buscando te ouvir, te escutar. Queremos, Senhor, que o nosso louvor suba ao teu trono, mas queremos que a tua palavra desça, não só à mente, mas ao coração e ao espírito de cada pessoa que veio aqui verdadeiramente te adorar e te buscar. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco e ministra aos nossos corações nessa hora, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Queridos, por ocasião do Dia dos Pais, quantos pais nós temos aqui nessa noite? A galera que está em casa, enfim, que Deus abençoe todos os pais da nossa igreja, todos os nossos pais, aleluia, e que esse momento seja um momento para nós de entendimento, não simplesmente do trivial, do comercial, de tratarmos a data como qualquer outra. A Bíblia é cheia de festas que são espirituais, que são memoriais, que são até ordenanças do Senhor para que o povo celebrasse. E nós podemos pegar a nossa cultura e trazer todo o significado e entendimento para que não venhamos passar por isso assim e vivermos de uma maneira superficial. Amém? Por ocasião dos Dias dos Pais, me vem a ordem, o chamado de Deus para restaurar, resgatar o princípio da honra. Aleluia. Há nos textos que nós lemos agora, tanto em Deuteronômio quanto em Efésios, mais do que um princípio da palavra. Honra aos pais é mais do que um princípio, é um mandamento, e mais que um mandamento, é um dos 10 mandamentos. Já deu para entender que Deus está levando a coisa a séria. Por que faríamos diferentes, não é? Mas assim, dentro da nossa realidade, da maneira que nós conduzimos as coisas e como nós nos expressamos nesses dias, são muitas as declarações, as observações sobre o valor, sobre a importância da figura paterna. Hoje, redes sociais, é isso que a gente vive nesses dias, não é? E glória a Deus, porque
dentro do contexto de afastamento social, termos as redes nos traz também toda uma aproximação e um relacionamento. E aí todo mundo falando sobre a importância de ser pais, sobre como é relevante, como é fundamental a figura do pai na vida da criança. Dentre as muitas colocações e postagens, eu gostei muito, né? Quando a pastora Evelyn, como psicóloga Evelyn colocou assim: a presença do pai ou de uma figura que cumpre a função paterna é a inscrição da criança na sociedade e as suas regras. Olha que legal. Falei, é isso mesmo. Forte, né? A presença de um pai, ou de uma pessoa que exerce essa função, é a inscrição da criança na sociedade e nas suas regras. Então, assim, irmãos, nós sabemos, sabe, é o que todo mundo fala, é o tempo inteiro. A maior parte das ministrações vão girar em torno da valorização dessa presença, não é? Da importância de ser pai, sabe? É fundamental, nós já sabemos disso. Exercer a função, ser pai, ser um bom pai, mas também é, aos olhos de Deus e da palavra, imprescindível sermos bons filhos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E nem me dirigir aos pais diretamente, mas aos filhos. Perguntei agora há pouco quantos pais nós temos aqui, e aí eu vou perguntar quantos filhos nós temos aqui. Oi? Tem gente com a mão baixada, veio da macaca, do ovo. Quantos filhos e filhas nós temos aqui? Quem tem um pai aí, levanta a mão. E é isso, sabe? Nós já sabemos que é muito importante ser um bom pai, mas também é muito importante aos olhos de Deus. É muito importante também, sabe, analisarmos que tipo de filho nós temos sido. Poderia, a pergunta, sabe, pertinente e no momento seria como ou que tipo de pai você tem sido, mas eu vou perguntar nessa noite, e pelo Espírito Santo, e eu quero que você dê uma resposta ao Senhor, a pergunta é outra: que tipo de filho você tem sido? Amém? Que tipo de filho você tem sido, como você tem se portado como filho? Falei que honrar o pai não é um princípio simplesmente da palavra, mas é um mandamento. E é interessante porque no livro de Efésios diz que este está ligado a um princípio. As promessas não se cumprem assim aleatoriamente, automaticamente, mas é necessário uma vida de obediência. Agora é muito interessante porque quando se fala de honrar pai e mãe, e é lógico que não tem a ver com uma data, não tem a ver com um momento, não tem a ver com, sabe, um calendário ou com um feriado, mas quando nós entendemos isso, entendemos e vivemos a nível de princípio e mais como de mandamento, nós precisamos saber que existem duas promessas que Deus coloca à disposição daqueles que se propõem a honrar os seus pais, que é o primeiro mandamento, promessa que diz que quando nós assim fazemos e procedemos, tudo nos irá bem, e nós vamos ter acrescentados às nossas vidas dias e anos de vida. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Pega essa, segura, guarda, escreva e não se esqueça mais. Quem planta a semente da honra, quem semeia a honra na vida dos seus pais, vai colher longevidade e prosperidade. Vai ser abençoado ao abençoar. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Estava conversando com alguém, não sei se foi hoje, se foi ontem, mas a pessoa estava dizendo assim: um tempo atrás Deus ministrou ao meu coração sobre uma oferta
muito específica, muito clara, e Deus disse ao meu coração que eu deveria ministrar na vida dos meus pais uma oferta de honra todos os meses. E aí foi bacana, porque a pessoa disse assim, falou, pastor, quando eu comecei a fazer, o valor era tão pequeno que eu tinha até um certo constrangimento, mas é o que eu podia naquele momento, e foi Deus quem falou ao meu coração. Então eu comecei todos os meses a fazer uma oferta de honra, e aí com o passar dos dias foi vindo, e Deus foi fazendo, e Deus foi me abençoando, e logicamente aquela oferta foi aumentando, e eu sei que a partir do momento que eu comecei a ministrar, guarde essa expressão, deixa Deus falar ao teu coração, quando eu comecei a ministrar uma oferta de honra na vida dos meus pais, Deus começou a prover, multiplicar, me prosperar e me colocou em outro nível. Hoje é um testemunho, essa pessoa está vivendo bênção, provisão, e está atribuindo essa bênção, esse desatar de Deus, Senhor abrindo as janelas dos céus, trazendo até aquilo que a pessoa nem pediu e nem orou, testemunhando e dizendo, eu ia orar, Deus já me deu, e eu sei que está correlacionado com a oferta de honra que eu tenho ministrado na vida dos meus pais, que nunca teve o propósito de ser abençoado, mas de abençoar. A questão aqui é honrar, mas esse testemunho que eu ouvi tem toda uma fundamentação teológica, porque o texto que eu acabei de ler, o mandamento, é um mandamento com promessa. Guarde essa palavra, quem semeia honra, colhe longevidade e prosperidade. Amém? Um exemplo na palavra de Deus sobre isso está no livro de Gênesis, no capítulo 45, a partir do verso 3, que nos conta a história de José, filho de Jacó. Gênesis 45, verso 3, a gente já conhece bastante a história de José, o relacionamento conturbado de José com os seus irmãos, todas as lutas que José enfrenta, vendido como escravo, lançado na cisterna, não é? Preso injustamente, ele passa por muita coisa na vida, só que nós sabemos que tem tempo de luta, mas tem tempo de alegria, tem tempo de choro, mas tem tempo de dar risada, não é? As estações mudam, e agora aqui em Gênesis 45, o jogo mudou, sabe? A fita é outra. José está vivendo um tempo de provisão, um tempo de honra, um tempo de bênção. Já não é mais escravo no Egito, agora ele é governador do Egito. E segue então a narrativa, se vira aos seus irmãos, verso 3, e diz assim, eu sou José. E ele já faz uma pergunta imediata, vive ainda o meu pai? Ele já pergunta, cadê meu pai? Vocês estão aqui. Ele não se esqueceu, ele não, sabe, fez de conta que negando as suas raízes, ele lembra da sua história, ele está diante dos seus irmãos, e o caminho aqui poderia ser de vou dar o troco, vou expressar minha mágoa, vou, sabe, ferir quem me feriu, eu vou agora, vocês vão ser humilhados aqui no Egito. Não, nada disso. José é um cara de princípios, é um cara que está vivendo o princípio da honra, e Deus quer resgatar isso aos nossos corações, porque a pergunta dele precisa ser a nossa, porque muitas vezes a gente não dá notícia, não quer saber notícia, pouco importa, a gente está vivendo a nossa vida, a gente está cheio de problema, a gente tem filhos, a gente quer cuidar dos nossos filhos, a gente ama os nossos filhos, mas quem disse que a gente tem que amar os filhos, honrar os filhos, cuidar dos filhos, desonrar os pais, esquecer dos pais e não cuidar dos pais? Que negócio é esse? Sabe, José estava vivendo a sua vida, está num momento bacana, mas ele
está lembrando, e ele está perguntando, ele diz aos seus irmãos, sabe, seus irmãos respondem, não puderam responder, vamos pegar o verso 3 inteiro, disse aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda o meu pai? Os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados diante deles, mas José diz a eles, agora achegai-vos a mim, e eles se chegaram, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam no Egito, agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido aqui, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já passamos por 2 anos de fome na terra, e ainda restam mais 5 anos, que Deus havia mostrado a ele em sonho, lembra? Que não haverá nem lavoura e nem colheita, mas Deus me enviou adiante de vocês, para a preservação da vida, e para um grande livramento. Vamos passar ao verso 9, ele diz assim, apressai-vos, subam ao meu pai, e diz-lhe, assim manda dizer o teu filho, Deus me pôs Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, tudo que tens, meu pai, aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Irmãos, sabe o que é isso aqui? Gente que está vivendo o princípio da honra, gente que quando é abençoado, não deixa de abençoar, gente que recebeu do Senhor, e agora está disposto a partilhar, não está abençoando, imagina como é que seria isso, quer ser uma bênção na vida de Faraó, quero ser uma bênção na vida do Egito inteiro, meu pai, não sei, não quero saber, meus irmãos, minha família, por quê? Vem comigo. Tem muita gente que por um momento precisa, e quem não, e quem nunca. Quem aqui, quando criança, não precisou, não foi acolhido, não teve uma família? Agora, como é que funciona esse negócio que quando bebê, quando criança, a gente é tão vulnerável, a gente é tão frágil, a gente precisa ser amamentado, a gente precisa ser higienizado, a gente precisa de cuidado, e aí a gente cresce, José cresceu, sabe? José prosperou. Como é que funciona esse processo de indiferença, de ingratidão? E o nome disso é desonra. E assim como, já vamos entendendo isso nos nossos corações, assim como a honra atrai a bênção, não há como a gente dizer, o mundo espiritual funciona dessa forma, na quebra de princípio. Mas vamos falar primeiro sobre o princípio, sobre o comportamento de José. Ele cresce, mas ele se lembra. Ele agora prospera, mas ele se lembra. Ele está longe, mas ele... Palavra sobre quando a Bíblia diz assim que nós precisamos, o homem quando vai se unir a uma mulher, ele vai deixar pai e mãe, e Deus ministrou isso ao meu coração, que a gente quando vai deixar pai e mãe, esse deixar não tem nada a ver com abandonar, esse deixar não tem nada a ver com esse distanciar indiferente, ingrato, aonde a gente vive a nossa vida. Essas pessoas, a vida começou com elas,
Amém? A vida vai mudando, a gente gera filhos, a gente tem que trabalhar. Mas aqui José, quando diante dos seus irmãos, é a pergunta que ele faz: o meu pai ainda vive? Ele queria saber. Você tem vivido isso na sua vida? Você tem feito essa pergunta também? Ele olha e ele está dizendo: pai, eu quero você perto de mim. Sabe, eu tenho a minha vida, eu tenho os meus negócios, eu tenho a minha empresa, eu tenho, sabe, tudo que... Era um cara super ocupado, mas ele manda os irmãos irem até Israel para trazer o pai para perto, separa toda uma terra. Ele diz assim: para que não haja prejuízo, para que você seja suprido, para que você esteja guardado, para que você seja abençoado. Eu quero, agora que eu fui abençoado, eu quero ser uma bênção. Como é especial, irmãos, quando nós não temos essa vida indiferente, essa amnésia, essa indiferença, sabe, os nossos argumentos. Ele também poderia ter, poderia sim ser um cara cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de amargura, cheio de indiferença, sabe, diante de toda a sua história. Quem não, quem nunca? Muitas vezes nós também, mas os princípios da palavra de Deus precisam estar acima das nossas dores, da nossa alma, precisa andar no nível de espírito, não está sendo condicionado, sabe, à história, ao que viveu, ao que passou. Não. O que a Bíblia está dizendo é simplesmente para honrar, é simplesmente para obedecer, porque é um princípio que também é um mandamento, que é um dos 10 mandamentos, e que muitas vezes nós abrimos mão da bênção, porque quebramos o princípio. Quando a gente olha para a vida de José, a gente vai ver um cara que é crescente. Nós vamos ver uma vida de ascendência. Nós vamos ver um cara que conquista, que desenvolve, que prospera. Você está entendendo? Biblicamente falando, não há como Deus prosperar, não há como Deus abençoar, não há como a gente crescer se a gente desobedecer, se a gente se rebelar, se a gente quebrar princípio. A gente vai ver um cara que ralou, sabe, que passou por muita coisa na vida, mas que venceu na vida porque cumpriu o princípio na vida. E muitas vezes a gente olha e fala: a pessoa tem tudo para romper, tem tudo para crescer, tem tudo para prosperar, mas não rompe, não cresce, não prospera. Por quê? Porque na quebra do princípio está abrindo mão da longevidade e da prosperidade. Se eu perguntar aqui quem é que quer morrer, seja de Covid, seja lá do que, está todo mundo, isso aí é um paradoxo, né? Gente, o rei está voltando e tal, mas quando fala de ir, quando fala do arrebatamento, a gente já fica mais na paz do Senhor, porque pega todo mundo um na mão do outro e a gente sobe junto, né? Mas a gente, por mais difícil que sejam as coisas, quem é que quer morrer? Ninguém quer. Se a gente perguntar aqui, quem é que quer prosperar? Todo mundo quer prosperar, mas a gente precisa entender que o princípio da honra vai desatar longevidade e prosperidade. Quem quer viver e quer viver pobre? Ninguém. Quem quer viver e quer viver bem? Tudo que você fizer vai prosperar quando, a partir do princípio da honra, seja crente, viva princípio, obedeça ao mandamento e honre os seus pais. Amém? Glória a Deus. Nós, essa semana, e nós estamos assim em várias frentes de batalha de oração. Patrícia, Vitor, e aí um dos casos foi que a gente está orando por um monte de gente, lógico, né? Nossa função hoje, a gente não pode muitas vezes ir lá visitar e tal, mas a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E nós temos aqui na igreja um obreiro que se chama Elton, e o pai do Elton já vem enfrentando muitas batalhas, já vem de uma longa luta. Quem está ali de azul é a Gislaine, que de máscara, todo mundo é mascarado. E a gente ficou acompanhando essa semana o nível da batalha, e assim, de clamor, de busca, e sabe, e aí interna, e já vem de outros agravantes, coronas não ajudam em nada, e aí câncer, aquela luta. Mas assim,
é muito edificante para mim como pastor, ver o processo da ação do Espírito Santo, da honra, trabalhando no meio da família, trazendo unidade, trazendo salvação, trazendo verdadeiramente a manifestação da glória de Deus. E quando foi de ontem para hoje, aliás, louvado seja o nome do Senhor, vamos orar mesmo, porque Deus tem respondido e muito às nossas orações. A gente tem orado e Deus tem feito para a glória e para a honra do nome dEle. Mas aí quando foi agora e ele foi internado com, qual que é a idade? Está com quantos anos? 77? Mas assim, muita batalha, né? No que diz respeito às questões físicas, muita luta na saúde. Mas a maneira que os filhos conduziu isso foi algo que Deus ministrou muito no meu coração. A gente tem um videozinho, porque eles liberaram, não era visita, mas fisioterapeuta ia levar lá na porta para que os filhos pudessem ver o pai. E eu estou falando, e Deus está falando, sobre honra. Mais um curtíssimo que complementa esse. Quando eu vi esses vídeos, falei, cara, essa é a Quem mandou largar ele? Quem mandou você? Para o alto, para a memória, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Olha aqui, eu vou te sair daí, tirar uma foto da mãe. Uma foto da família reunida que eu achei lindo também. Gente, tudo isso no hospital hoje, porque o senhor teve alta. Como poderia ser diferente? Como as coisas muitas vezes são diferentes, sabe? Diante da idade que chega, da doença que chega, sabe? A honra não chega, a colheita do amor não vem. Foi um pai perfeito? É claro que não. Quem foi acha que eu sou, o seu não é. Mas não é sobre o pai que ele foi, sabe? Eu estou hoje pelo Espírito Santo colocando a coisa dentro de uma outra ótica, que foi o que Deus mandou falar ao teu coração. Não é sobre o tipo de pai que você teve, mas sobre o tipo de filho que você é ou tem sido. Talvez em resposta, só que não é isso que a Bíblia está dizendo, sabe? O mandamento está acima disso. É simples assim, não tem um contexto maior, é só para honrar. E é o que eu estou vendo essa família fazendo, imaginando o povo ali no hospital deve olhar e pensar, o que é isso? O que está acontecendo aqui? A Igreja Café, sabe, a família, o amor de Deus, a honra de Deus está ali. Isso é honra.
E da mesma maneira, se deixa alagado, se deixa jogado, se não tem o abraço, se não tem a lágrima, se não tem amor, se não tem gratidão, se não tem respeito, existe desonra. Hoje, Deus disse muito claro ao meu coração, sabe, de que não desonrar, preste atenção, não desonrar não é honrar. Às vezes você não está desonrando, mas você também não está honrando. E o mandamento é honrar. Espero que tenha ficado claro. Porque às vezes a gente olha e fala, cara, eu não estou desonrando, mas não está honrando. Isso aqui é honra. Visitar é honra. Cara, tocando violão, cantando ali, sabe, leva a netaiada, sabe? No meio de tudo isso, enfrenta a Covid. O povo está se lixando para a Covid, ele está nem lembrando, quer abraçar o pai, quer celebrar a alta do pai, está saindo do TI, está indo para o quarto. Que festa, que alegria, meu pai ainda vive, sim, o tio ainda está vivo lá, sabe? E José queria honrar o pai naquele momento que também estava idoso, sabe? E ali é que a honra, a gratidão se manifesta, sabe? É quando ele está precisando. Agora ele não está cuidando de filho, agora ele não está cuidando de escola, agora ele não está buscando na escola, agora ele não está resolvendo problema, agora ele não está trazendo comida para dentro de casa, agora ele está numa posição de honra. Mas os filhos, agora é o momento dessa semeadura, e eu profetizo em nome de Jesus, a bênção do Senhor na vida dele, mas a longevidade e a prosperidade na vida do Elton e na vida dessa galera que hoje para nós é uma referência de amor e de honra. Amém? Que sejam assim as nossas famílias, sabe? Nós precisamos entender, Deus quer nos abençoar, aleluia, e Ele tem feito. Eu tenho que ouvir um amém aí, porque Ele dá com gente murmuradora e ingrata, misericórdia, gente que vai andar no deserto e eu estou fora. Nós somos um povo abençoado. Cadê um amém, um glória a Deus e um aplauso ao Senhor? Eu sou abençoado, tenho luta, mas tem muita bênção de Deus na minha vida. Agora, vamos para o próximo passo. Vamos para o próximo passo. Senhor, me abençoa. Senhor, derrama. Senhor, prospera. Senhor, supre e tal. Amém. Deus já fez, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Agora a gente precisa ir para um outro nível, irmãos. A Igreja Café não está aqui para ser abençoada, para ser servida. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para abençoar. Deus quer te abençoar, mas Ele quer fazer de você uma bênção. Posso ouvir um amém aí em nome de Jesus? Uma bênção na vida dos seus pais. Quando Deus abençoa a Abraão, Deus diz a ele assim: eu te abençoarei e farei de ti uma bênção. É isso. Deus abençoa José. José enfrenta um monte de coisa, fica ricaço e tal, e pronto. Claro que não. José abençoado agora é um abençoador. Tem que ser assim, tem que honrar, tem que ter gratidão, precisa ter amor no coração. Essa frase é forte, sabe? Desprezar ou não honrar os pais, desprezar os pais é altamente amaldiçoador, é altamente amaldiçoante. Entende? Você chama a maldição sobre a tua vida de uma maneira voluntária, pelas suas escolhas e pelas suas decisões. Não pelo pai que o teu pai foi, mas pelo filho que você escolheu ser. Aí você decide a bênção ou a maldição. Da mesma maneira que eu citei José, um cara que cresceu, um cara que rompeu, um cara que prosperou, sabe? Um exemplo de quem cumpriu o princípio. Eu quero te citar Lucas 15, a partir do verso 11. Essa história você conhece muito bem, sobre aquele tio que tinha 2 filhos, sabe? E um deles resolve desonrar o seu pai, o mais moço. Verso 12 de Lucas 15. Chega para o pai e fala: pai, me dá a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu. Passado não muitos dias, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante, e lá ele se ferrou. Você vai ver José
trazendo o pai para perto. E você vai ver o pródigo se afastando do pai. Você vai ver José crescendo, rompendo e prosperando. Você vai ver o pródigo se arrebentando, se destruindo e perdendo o que tem. Só de pegar a herança, ir lá e gastar com prostituta, você acha que isso é honra? E ir para o mundo, ir para a balada, você acha que isso é honra? Sabe? Você vê o contrário em José. José prospera, José cresce, José é abençoado e José abençoa. Agora o carinha aqui, ele pega do pai e acaba com aquilo que o pai tem. Mas eu tenho certeza que a maior dor desse pai aqui não tinha a ver com grana, sabe? Não tinha a ver com herança. Não é sobre dinheiro, irmãos, mas é sobre coração, é sobre sentimento, é sobre carinho, é sobre gratidão e é sobre honra. Repito, digo de novo e falo pelo Espírito. A palavra para nós hoje não é sobre o pai que eu tive, mas sobre o filho que eu estou sendo. Deus está nos chamando ao conserto. Deus está nos chamando ao resgate da honra. Deus está nos chamando a parar de mimimi, de ficar contando história, de dores, de traumas, de lutas, de imperfeições, de erros, de tanta coisa que machucou, e entrarmos numa dimensão de cura, de obediência, de vida com Deus, aonde o Senhor vai nos sarar, nos abençoar e vai fazer de nós uma bênção nas mãos do Senhor. O carinha aqui pega o caminho contrário em Lucas 15, ele se afasta do pai, enquanto tem um que está se aproximando do pai, está perguntando pelo pai. Ele lembra do pai depois que ele se ferrou, depois que ele se arrebentou, depois que ele gastou tudo, depois que ele estava comendo lavagem lá no mundo. Aí ele diz: eu voltarei para a casa do meu pai. E aí ele se arrepende, glória a Deus por isso. Sabe, pelo princípio, pelo mover do Espírito Santo, quando ele cai em si. A Bíblia diz assim: então caindo em si, ele diz: voltarei para a casa do meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra ti e contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a relação comprometida, irmãos, sabe, trata-me como um dos teus trabalhadores. Você acha que o pai o acolheu assim? Foi assim que você foi acolhido por Deus? É assim que o Senhor tem trabalhado na tua vida, sabe, porque existe um processo de cura, de perdão, de restauração, aonde o pai o recebe, aonde, sabe, manda matar o novilho cevado, é roupa nova, é sandália nova no pé, é um anel, uma aliança no dedo, sabe? Mas esse é o comportamento do pai. Vamos falar sobre o filho, vamos falar sobre você, vamos falar sobre o tipo de filho que você tem sido, sabe? Vamos, sabe, entender o chamado do Senhor e resgatar o princípio da honra, de como tratar, de como agir, de como nos posicionarmos, que é o primeiro mandamento com promessa. Tem uma promessa de Deus para a tua vida. Deus não quer que você venha morrer cedo, e Deus não quer que você venha viver pobre. Deus quer que você viva longos anos nessa terra e prospere nela em nome de Jesus. Vendo essa pessoa que estava fazendo essa oferta, contando isso, eu olhei e pensei, falei: vai ficar véia e uma véia rica. Sabe, fazendo oferta da honra aos pais, vai viver muito e vai viver em prosperidade. Eu quero declarar esse resgate da honra na nossa igreja, não vendo um vídeo, mas vivendo isso, e todos nós vamos viver, vamos alcançar longevidade e prosperidade. Quantos podem dizer amém? Eu recebo. O carinha aqui está desandando. Você vê José crescendo na vida, você vê o pródigo, sabe, se perdendo na vida, empobrecendo na vida, porque não entendeu o princípio da honra. Eu quero te falar rapidamente da honra em 3 aspectos. Número 1, de honrar a Deus como filho de Deus, em louvor, em gratidão. Nós não estamos falando de gratidão aqui por aquilo que o Pai Celestial te dá. Nós somos filhos. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Aleluia. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, dê feliz dia dos pais para Deus hoje e dê a Deus o que é de Deus: a honra, o louvor, a adoração, a gratidão.
O segundo aspecto é essa honra que nós estamos falando aqui, tão mencionada no dia de hoje, sobre o Dia dos Pais, que é a honra aos pais biológicos. A pessoa que te gerou, a pessoa que te criou, não é a pessoa perfeita que você idealizou, que você precisava e tal, mas é o pai que você tem, que você teve, sabe? Honrar esse nome, honrar esse sobrenome. E o terceiro aspecto que Deus ministrou ao meu coração, e que eu como pastor também preciso ensinar à igreja, é que você precisa honrar os seus pais espirituais. Porque tem gente agora que está pagando preço na oração, que está pagando preço na madrugada, que está pagando um preço de lágrima pela tua vida, pela tua bênção, pela tua salvação. Aqueles que te ensinam a palavra, aqueles que aconselham, aqueles que são mentores, mentoras, que são discipuladores, e que Paulo disse a Timóteo que o tinha como verdadeiro filho na fé, e que muitas vezes a gente vai quebrando princípios e quer viver bênção, aonde a gente desonra e a gente quer que Deus prospere, que Deus abençoe. Está errado também. Muitas vezes eu escuto pessoas que, sabe, quando vão falar de líderes, vão falar de pastores, vão falar da igreja onde estava congregando, o relatório é de desonra. Sabe, não tem pastor perfeito, mas é seu pastor. Não tem líder, sabe, porque na hora que eu mais precisei, não estava lá. Mas todas as outras vezes estava lá. E por que agora é a hora que você mais precisou e a pessoa não é grata? Ela não honra os seus líderes espirituais, não honra os seus pastores, trata de qualquer forma, trata de qualquer jeito. Aí a pessoa ora, chora, clama, busca, Deus vem, move, faz, cura, liberta, transforma, prospera, e a pessoa vaza. E a pessoa vira as costas. Não foi isso que José fez. Sabe, tem gente que não tem uma vida espiritual longa, longevidade, e não prospera nas coisas do Espírito, porque no reino do Espírito, no que diz respeito aos seus pais espirituais, a pessoa nem reconhece que é pai, e não entendeu que também é necessário honrar. Amém? A pergunta é essa: você tem honrado? Como você tem honrado? Quero mencionar, para irmos concluindo, algumas formas, não são as únicas, lógico, mas de honra aos pais. Número 1, verbalização. Você precisa falar. Você precisa aprender a dizer: eu nunca ouvi do meu pai que ele me ama. Pois trata de abrir a tua boca e dizer para ele, para ela, para os seus pais que você os ama. Rompa nesse sentido, porque vida e morte está no poder da língua, e a gente precisa comer, nós vamos comer do seu fruto, sabe, a gente precisa liberar vida na vida dos nossos pais, a gente tem que dizer palavras de vida, de bênção, de gratidão, de reconhecimento. Você honra, amando e expressando verbalizando, através de palavras de amor e de reconhecimento, porque às vezes a gente ama um monte, mas não fala nada, porque a gente foi criado assim no silêncio. Quebre esse ciclo, mude, interrompa a maldição, o mal em ação, e libere a unção. Que coisa mais linda isso aqui, beijo, abraço, expressão, sabe? Então é necessário você honrar com a tua boca. A gente honra com palavras, falando e se expressando. E é lógico, não precisa dizer que no dia dos pais, para com isso, né? Número 2, você honra servindo. Um outro tipo de honra é o serviço, que é a atitude prática que deve ser condizente com aquilo que você falou, sabe? Que é uma ação de serviço, de atitude, de comportamento, de paciência, de gentileza. Porque eu não tenho paciência. Mais engraçado, porque teve paciência com você quando você era criança. Agora, né, que a pessoa está idosa, ou com o passar dos anos, a gente fica impaciente, a gente, sabe, cresceu e está com um monte de coisa na cabeça. Nós precisamos honrar com serviço. Número 3, nós precisamos honrar com assistência financeira, de verificar se está faltando alguma coisa. José falou isso, sabe, para que não tenha prejuízo o teu rebanho, o teu gado, e vem, eu quero cuidar de tudo, sabe, para que o pai não empobrecesse. Uma das
traduções no hebraico para a palavra honra tem a ver com cuidar dos pais financeiramente na velhice. Asilo nunca foi plano de Deus. É bênção? Quer ir para lá? Claro que não. Sabe? Por quê? Porque é nosso dever trabalhar, ser digno, cuidar dos nossos filhos, não deixar faltar nada. Agora, como é que você vai comprar, sei lá, um tênis de... Fui comprar um tênis para o Natal essa semana, fiquei horrorizado. Tinha tênis de... Sabe? Gostei desse, quanto? R$1.000. Esse aqui, 1.800. Aquele lá, 2.000. Falei, que é isso? Né? Aí eu vou comprar um tênis de R$2.000 para meu pai, enquanto minha mãe não tem um leite lá, ou um remédio para comprar um remédio. Isso é honra? Só você vai atrair a bênção e a prosperidade do Senhor? Claro que não. Nós precisamos honrar assistindo financeiramente, sabe? Nós precisamos honrar, já citei aqui, cuidando da saúde e do bem-estar, tanto físico quanto emocional. Galera aqui, ó, pagando preço, todo mundo junto, tio internado e tal, e celebrando a cura. É isso. Com o passar dos anos, a gente está profetizando doença na vida de ninguém, mas a gente sabe que com o passar dos anos a gente vai ficando vulnerável. A gente vai, né, os ossos vão ficando mais fracos. A gente vai, não tem o mesmo vigor. Mas e aí, irmãos? Quem é que vai cuidar da gente? Os nossos filhos precisam nos honrar. Amém? Mas não vamos falar hoje sobre os nossos filhos, nem sobre os nossos pais. Vamos falar da gente como filhos, para entendermos e obedecermos o princípio e o mandamento da honra. Honre tomando café. Simples assim. Honre tomando café, tendo um relacionamento prazeroso, de passar no fim da tarde, só para tomar um café, comer um bolinho de chuva, lembrando que hoje ele está aqui. Quando conversando com o Elton, ele falou, pastor, que gratidão, Deus deixou que ele ficasse conosco mais um dia dos pais. E que especial, no dia dos pais, inclusive ele não está aqui porque foi dormir com o seu Éder, né? Foi dormir com o seu Éder no hospital. Honre tomando café. Porque uma correria, porque um desespero e tal. Lembrando, aceitando, que não é que eles não vão estar aqui amanhã, nós não estaremos aqui amanhã, tá? Essa é a real. Honre tomando café. Honre orando. Orando por eles. Cobrindo. Foi coberto. Agora cubra. Foi alvo de oração, agora ore. Dê bom testemunho. Honre. Dando testemunho de Jesus na sua casa para a salvação e restauração da sua família. Amém? Poderia falar de outras formas, certamente Deus vai ministrar muito no teu coração. Mas termino com essa aqui: honre os seus pais, não dando trabalho. Porque só de não dar trabalho já ajuda muito, né, irmãos? Quando eu falo para minha mãe, falo, como é que você, minha mãe, tem mãe aí, tem pai aí, tá? Amém. Não é? Sabe? Porque assim, você fica a vida inteira trabalhando, aí depois lá no final a pessoa ainda te desonra dando trabalho, né? Eu sempre que falo com os meus pais, eles falam assim, olha, só de vocês estarem bem, não precisa ajudar em nada. Se não der trabalho, a gente já louva, já agradece e está tudo certo, né? Mas é isso, irmãos. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Honrar pai e mãe, honrar os pais, ser o filho que Deus quer que sejamos, é coisa séria, que não é fácil de ser vivida, é coisa para gente crente e para gente convertida. Malaquias, capítulo 4, verso 6, diz assim, ele que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma maldição é quebrada, a bênção é liberada, a bênção da longevidade, da prosperidade, e creio que muitas outras. Sabe, irmãos, quando nós nos convertemos
genuinamente. Agora, à luz dessa palavra, eu posso te dizer que existem 2 tipos de conversão. E uma advém da outra, que é a conversão familiar. Quando você se converte a Jesus, Ele virá e converterá o coração dos pais aos filhos. Não tem possibilidade de você se converter a Jesus e não se converter à sua família. Quando um filho se converte, o Espírito Santo converte o coração desse filho aos seus pais. É obra do Espírito Santo. É um agir do Espírito no interior, de dentro para fora. É obra. Honrar é obra de Deus nos nossos corações. Um coração convertido, cheio do Espírito Santo, consciente do perdão e pronto para perdoar. E pronto para perdoar. Eu estou falando da honra aos pais imperfeitos. Aos pais que, por ter uma história, por não ter tido uma experiência maior com Jesus, em algum momento tropeçou ou viveu uma vida de tropeço. Vamos falar a real. E aí você chega aqui nessa noite e o pastor, eu não, estou fora. Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, vem te falar sobre o tipo de filho que você tem sido e diz que você precisa honrar teu pai. Pois então, mas quando o Espírito Santo enche os nossos corações, quando a gente entende a palavra, quando Deus trabalha no nosso interior, irmãos, eu realmente não sei o que é enfrentar tudo isso, enfrentar a vida sem Jesus. Porque com Ele, a unção ela é capacitadora. Ela cura os nossos corações, ela quebranta a nossa alma. E o coração dos filhos, estamos falando sobre isso, se converte aos seus pais. Tem que ser crente, tem que ser homem de Deus, tem que ser filho de Deus, tem que ser mulher de Deus. Porque às vezes você vai, talvez seja, não sei, ter que honrar, ter que amar, ter que cuidar, quando de repente não foi cuidado, quando de repente, por sei lá qual motivo, estamos aqui para entrar nisso, não foi abraçado. Vai ter que perdoar sem te pedir perdão. Mas Deus falou agora há pouco no meu coração que existem pessoas que são curadas sendo amadas. E existem pessoas que são curadas amando. Amém? Honre. Enquanto estão aqui, esse clipe nos fala sobre isso. Sabe qual é o nome? Flores em Vida. Uma música do Baruch, que você me falou no ano passado, Marcos Paulo. Queria que vocês vissem para nós orarmos. Sei, já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi. Hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida.
enquanto é dia. Sei, já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória semblantes que abandonei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, venho te oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não me esqueço, hoje ofereço flores em vida enquanto. Feche teus olhos, põe a mão no teu coração. Sim, o meu também errou, falhou, é só um homem, mas me amou, cuidou de mim, me sustentou, me ensinou tanta coisa boa, voltou para casa. Meu pai deixou de beber quando eu tinha 5 anos de idade. Ele disse para minha mãe: eu quero dar exemplo para o Leandro, quero dar exemplo para o Marcos. Que bênção que ele foi. E eu quero hoje agradecer a Deus pelo pai que eu tive, com todas as suas falhas. Eu quero buscar do Senhor que eu seja um filho que honra, um filho de honra. Eu não vou morrer, ter uma vida curta, ou vou ser pobre porque quebrei esse princípio. Rejeita agora esse demônio da tua vida em nome de Jesus. Se tem que perdoar, perdoa. Se tem que consertar, conserta. Se precisa posicionar, posiciona. Se desonrou, para com isso. Não é sobre hoje o pai que você teve, mas sobre o filho que você tem sido. Um momento para você falar com Deus e dizer: pai, eu quero oferecer flores em vida. Aleluia! E a bênção do Senhor, ela vai se estendendo. Hoje você planta a honra, amanhã vem a colheita.
Eu quero honrar o vô do Natan. E eu sei que eu serei honrado pelo Natan. Eu quero honrar o meu pai. Eu sei que eu serei honrado pelo meu filho. Porque nós somos a família bendita do Senhor. Que a Café seja conhecida como igreja de família. Igreja que honra. Um povo que é convertido. Que se converteu ao Senhor. Mas que o coração dos pais se converteu aos filhos. Dos filhos também se converteu aos pais. E pode chorar, se envergonhar. Se você machucou, se você deixou, se você abandonou, se você está falando que não tem tempo, que a sua vida é corrida, a vida deles está correndo. E eles têm menos tempo de vida do que a gente. Vamos aproveitar, vamos honrar. Deus sabe o que faz. Ele sabe o que faz, a palavra é sábia. Ele manda, Ele nos chama ao resgate. Honra teu pai, honra tua mãe. Mais, para de conversa fiada com esse mais. O que aconteceu? Libera perdão, seja abençoado, seja próspero. Viva o que Deus tem para você. Abençoe, ame, honra, viva princípio e que o nome do Senhor seja glorificado na tua casa e na tua família. Hoje é dia de posicionamento, hoje é dia de confronto, hoje é dia de conserto, hoje é dia dos pais, amanhã é dia dos pais. Todos os dias vamos honrar, vamos abençoar, vamos viver uma vida longínqua nessa terra e vamos prosperar, porque a bênção vinda do mandamento, ela está sobre a igreja, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor nessa hora. Aplauda a Deus pela vida do seu pai, pela vida de sua mãe, sabendo que esse pai é perfeito, esse é imperfeito, mas não é sobre os pais, é sobre os filhos, e que haja flores em vida, em nome de Jesus. Amém?